Imagine uma jovem de 17 anos em pleno século XIX, recebendo visões e ajudando a fundar uma igreja. A trajetória nada comum dessa jovem influencia pessoas desde a primeira metade do século XIX até os dias de hoje. Meu nome é Vanessa Arba e eu vou te explicar quem foi Ellen White e por que milhões de pessoas consideram sua obra literária de especial valor e significado. Ellen Goldwhite foi uma escritora cristã norte-americana e uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela também é considerada uma das autoras mais significativas da literatura americana. Nascida em 1827, no pequeno estado do Maine, nos Estados Unidos, Ellen era gêmea de Elizabeth. Além delas, seus pais, Robert e Eunice, ainda tinham 6 outros filhos. Aos 9 anos de idade, Ellen foi atingida no rosto por uma pedra e ficou inconsciente por 3 semanas. Milagrosamente se recuperou, mas o acidente deixou sequelas físicas, emocionais e cognitivas. Por conta disso, ela abandonou a escola muito cedo. Seus pais frequentavam a igreja metodista e aos 12 anos ela também decidiu ser batizada naquela denominação. Mais tarde, sua família teve contato com os adventistas, pessoas que estavam aguardando o advento de Cristo. Ellen estava entre as centenas de cristãos que aguardavam a volta de Jesus no ano de 1844, o que não ocorreu, e esse episódio ficou conhecido como o Grande Desapontamento. Aos 17 anos, algo diferente aconteceu. Durante uma reunião religiosa, Ellen recebeu sua primeira visão. E se você quer saber o que foi revelado a ela nesse dia, vou te contar os detalhes já já. 2 anos após a sua primeira visão, Ellen casou-se com o pregador Tiago White. Eles, profundos estudiosos da Bíblia, dedicaram-se a entender melhor sobre o sábado como dia de guarda e logo se tornaram sabatistas. Com outras pessoas que tinham o mesmo interesse pelo estudo da Bíblia e aguardavam o retorno de Jesus, fundaram em 1863 a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os primeiros anos foram marcados por um início humilde e com dificuldades. Com o tempo, a denominação foi tomando forma e as condições ficaram melhores para a divulgação da mensagem. E como eram essas visões? Ellen contava que era envolvida por uma brilhante luz e se sentia na presença de Jesus ou de anjos. Eles mostravam a ela eventos históricos e futuros, lugares na Terra, no céu ou em outros planetas, ou apenas lhe davam informações. Uma visão durava minutos ou até longas horas. Assim que terminava, ela já começava a escrever tudo aquilo que tinha sido revelado. Cristãos e não cristãos da época que testemunharam alguns desses episódios relataram que ela não respirava, ficava de olhos abertos e com um olhar sereno, como se olhasse ao longe. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que nos últimos dias, período que antecede a segunda vinda de Jesus, o dom de profecia seria novamente manifestado entre os cristãos para orientar a igreja. De acordo com a Bíblia, algumas características são identificadas em um profeta verdadeiro. Sua mensagem deve estar em plena concordância com a Bíblia, deve reconhecer a divindade e encarnação de Jesus Cristo, o indivíduo deve produzir bons frutos em sua vida particular e sua mensagem deve impactar positivamente a vida das pessoas. E aquilo que for predito deve realmente se cumprir. A escritora possuía todas essas 4 características. Então, a Igreja Adventista considera Ellen White uma profetisa moderna? Sim, ela entra na linha de profetas que foram chamados por Deus para reafirmar os ensinos bíblicos, dando ânimo, conselhos e advertências ao povo de Deus, embora seus escritos não sirvam como substitutos da Bíblia. Ellen White é a escritora mais traduzida em toda a história da literatura. A sua obra Caminho a Cristo, por exemplo, já foi publicada em mais de 160 idiomas. Seus escritos abrangem uma ampla variedade de tópicos, incluindo religião, educação, saúde, relações sociais, evangelismo, profecias, trabalho de publicações, nutrição e administração. Em seus textos, ela também evidencia a existência de um conflito cósmico sendo travado na Terra entre o bem e o mal, conhecido como Grande Conflito, título de uma das suas obras. Esse tema foi fundamental para o desenvolvimento da teologia adventista.
Em sua primeira visão, ela viu o povo que aguardava a volta de Jesus viajando em um alto e reto caminho em direção ao céu. Ela conta que uma luz brilhante era colocada por trás deles no começo do caminho, que segundo um anjo significava o clamor da meia-noite. Quanto mais estreito ficava o caminho, alguns dos viajantes ficavam cansados, mas eram encorajados por Jesus. Outros negavam a existência dessa luz que os guiava e caíam no abismo, em um lugar onde habitava o mal. A visão continuava com cenas detalhadas da segunda vinda de Cristo e da entrada do povo na Nova Jerusalém. Quando Ellen voltou daquele momento sobrenatural, sentiu o choque de realidades, como está descrito no seu livro Vida e Ensinos. Enquanto me achava sob o poder do Senhor, eu estava cheia de alegria, parecendo estar rodeada de santos anjos nas cortes gloriosas do céu, onde tudo é paz e contentamento. Triste e amarga mudança foi o despertar-me para as realidades da vida mortal. Enquanto estava viva, Ellen White escreveu mais de 5.000 artigos e 40 livros. Eram aproximadamente 35.000 páginas datilografadas, que, se somadas a outras cartas e diários pessoais, totalizam aproximadamente 100.000 páginas. Hoje, incluindo as compilações de seus manuscritos, mais de 150 livros podem ser acessados em inglês e cerca de 90 em português. Todas as obras estão disponíveis online gratuitamente, traduzidas para dezenas de idiomas, no aplicativo EDW Writings e nos sites oficiais. Para manter a preservação e divulgação do patrimônio literário da escritora, existe o White State, instituição ligada à sede mundial da Igreja Adventista nos Estados Unidos. Que lições você extraiu dos livros que leu da autora? Se ainda não leu nenhum, que tal começar por Caminho a Cristo?